EM 1934, du a menina escocesa foram enterrada EM Domingo chuvoso. Ce quexo mal aviam tocado o chao quando se susuraram que uviram sua risada na casa vazia. Como era possível que gemia morta, par sesem retornar alga ano de pois, réincarnada sua propria familia? EM 5 de maio de 1934, UMCU Bexo e Saint-Zanto envolvia a pequena cidade de Exam, na Escócia. Naclamana, os sino da igreja dobraram fortement, mas ninguém imaginava que, alguma hora depois, uma tragedia gravaria para sempre a memoria coltiva. Johanna e Jacqueline Pollock, du a irmã inseparável, caminavam de maus dada pelo estreito camino que levava a igreja local. Os vestidos de ce filo esvoaçavam ao vento, sua risada escapavam como uma bola frágil meo a silencio ainda adormecido. Foi nessa estrada comum que o impensável aconteceu. O même, bebado ao volante, perdeu o controle uma curva. O rugido do motor se transformou uivo metálico, os pneus cantaram contra o cascalo molado uma fração de segundo, a dua menina se viram jogada contra a máquina de ferro. Testemunha relataram ruido agudo, seguido por silencio glacial, ou de uma vida interrompida cedo de mai. Os jornais da época descreveram o acidente como massacre. Dua criança atroplada front a igreja. Manchete da manchete. Exam courant o papel amarlado do arquivo ainda apresenta vestigio de tinta preta, a palavra sau grossera, sem elegância. Os jornalista não escondem nada, o motorista bebado, a velocidade, os corpo destroçado. Johanna, de 11 anos, e Jacqueline, de 6, são declarada morta no local. Os morador de Exam, acostumado a calmadas colina aos mercado de domingo, são tomado pelo horror. A polícia, que chegou rapidamente ao local, encontrou sapato espalhado pela rua, uma pequena fita azul coberta de poeira e sangue e caderno escolar arrancado das páginas. Objeto de uma banalidade desarmante, agora relíquia de momento trágico. A testemunha tremula juraram ter ouvido os gritos das meninas se misturarem ao estrondo do metal antes de se dissiparem silencio que pesava mais que a própria morte. Na casa dos Pollock, a notícia que como uma espada. Florence, a mãe, de saba ao ouvir o sino da igreja tocar mais cedo do que o esperado. John, o pé, mantém a cara séria, mas sua mãos tremem. No pequeno quarto, a cama das menina permanecem desarrumada, bonca abandonada no chão aguardam retorno que nunca vira. A paredes parecem prender a respiração. O enterro ocorreu algum dia depois, sob uma chuva fina que grudava a roupa na pele. O cemitério de Exam, normalmente tranquilo, ecoava como soluço abafado. Do quexo minusculo afundaram na terra fria. Os parentes seguiram a procissão como rosto impassive, se passou ecoando como martelada no chão lamaçanto. Aquel que testemunharam a cena disram nunca ter visto uma dor tão intensa e irreal. Era como se a propria terra se recusasse a receber aquela dua alma. Mas de tal perturbador se instala na memoria dos morador. Vario afirmam ter ouvido, na véspera do acidente, a dua menina conversando sobre uma viagem que a aguardava. Dizem que Jacqueline disse a irmã, não se preocupe, voltaremos em breve. Ninguém prestou atenção na hora. Após a tragedia, essa palavra adquirem uma ressonância arpiante. Seria a inocência de uma brincadeira ou o eco de uma intuição sombria? O motorista, por sua vez, foi preso, mas sua declaração causaram ainda mais confusão. No tribunal, ele gaguejou que viu a menina correndo direção ao carro, enquanto toda a testemunha algaram ao contrário. Ele repetiu, como solos arregalado, elas queriam que o batesse nela. Estavam me esperando. O homem foi internado e considerado louco. Mas sua palavra continua a envenenar memoria. Os dias passam, mas exam a parece mais pesado do que antes. Vizino relatam ouvir ruido estranho perto do cemitério, riso abafado, passo de criança no caminho de pedra. A casa dos Pollock se transforma em mausoleu vivo. Florence diz que ainda consegue sentir o cheiro do cabelo de Jacqueline no travesseiro. John acha que vê Johanna perto da janela ao pôr do sol. A tristeza se mistura como a dúvida, e a dúvida como medo. Neste ponto, apna acidente trágico, uma história como tanta outra escrita sobre o destino das estrada. Mas a forma como Exam reage, a atmosfera estranha que se instala,
acima de tudo, a promessa susurrada pela dua menina ante de sua morte, dexam uma fanda na realidade. Como sua historia ainda não tives dito sua última palavra. Ano se passou desde o acidente. Apna ano, mas para Florence Pollock o tempo gia não tem a mesma substância. Os dias se estendem como sombra, a noite se fecham como armadilha. Toda a mana, ela pensa ouvir o som fraco dos passos das filas no corredor. Toda a noite, ao fechar os olhos, vê os quexo sendo bexado na terra úmida. O corpo continua vivo, mas a alma está suspensa, congelada entre duas mãos. Foi nesse estado de meia-vida que ela descobriu, no inverno de 1935, que estava grávida novamente. A notícia caiu como reodo nada cu gia rachado. Ao seu redor, os vizinhos a parabenizaram, se ante querido sorriram com palavra de conforto, mas se coração bacia diferente. Não era alegria, era emoção. Como se uma força invisível tivesse decidido substituir o que havia sido brutalmente arrancado. Os médicos sao claro, a auscultar e a palpação, a apna batimento cardíaco, feto. Florence concorda, aceta o veredito científico, mas, no fundo, uma estrana certeza a atormenta. Ela sona cas toda a noite como dua pequena figura que vem se aconchegar a ela. Dua voz de criança a chamando, sempre no escuro, no voltaremo, mamae. A medida que sua barriga se arredonda, sua ansiedade cresce junto. Ela sente movimento deslocado, como se dois seres estivessem disputando espaço dentro de lá. Mas quando ela conta ao médico, ele sorri e explica que é a imaginação de uma mulher e luto. Gestação, diz ele, sao frequentemente repleta de sono e iluso. No entanto, Florence não consegue parar de contar, movimento para a esquerda, outro para a direita, do ritmo diferente. Sussurrou começa a circular pela pequena cidade. Alguém dizem que é uma benção, que Deus oferece reparação. Outro murmuram que é uma zombaria do destino, uma repetição morbida. Dua criança levada, dua criança devolvida, diz uma vizinha, mas se olhar não é nada tranquilizador. No supermercado, a fofoca sao cargada de insinuação, esse não forem nova vida, mas sim vida antiga que está o retornando. No dia do parto, o ar parece mais pesado do que o normal. Florence é sacudida por espasmo, e quando o silêncio do quarto é finalmente quebrado pelo primeiro grito, não há uma, mas dua. Dua voz. Dua corpo minúsculo. Dua gemia, nascida onde os médicos juraram que haveria apna uma. A enfermeira empalidece, os instrumentos CM de sua mouse e ninguém m'entende. Florence, suando, dispensa explicação, sua filha está de volta. O que deveria ter sido milagre se torna uma fonte de inquietação. John, o pé, permanece paralisado, segurando os bebés. O solar das pessoas aproxima oscillam entre admiração e medo. Pois a coincidência é perfeita demais, cruel demais. Ano após a morte dos gêmeos, outro casal aparece, contra toda a lógica médica. O boato se espalha rapidamente por exame, e cada tem sua própria interpretação. Alguém vê isso como sinal divino, outro falam de uma maldição. No dia que se seguiram, Florence observou se recém-nascido como uma intensidade quase dolorosa. Cada detalhe parecia familiar, o formato dos olhos, o vinco da boca, a maneira como se agarrava mouse se dedo. Os médicos atribuíram isso à genética, mas, no fundo, Florence sabia que não era apenas sangue carne. Era continuidade. Uma repetição. Como se a morte não tivesse conseguido cortar o fio. A gêmea costumam dormir juntina e em uma posição estranha, cabeça com cabeça, exatamente como Johanna e Jacqueline costumavam fazer. Quando Florence a observa assim, a vezes tem a impressão de que ela se está sussurrando quase uma para a outra que os mortos deveriam saber. Uma cumplicidade que vê além do simple instinto fraternal. Os parentes, apesar de si mesmo, começam a murmurar. Não pode ser coincidência. O parroco se recusa a comentar, mas ce silêncio fala mais alto que 1000 sermons. Alguém morador se lembram das palavras menina ante do acidente, aquele misterioso voltaremo e em breve. Esse retorno estivesse acontecendo diante de seu olhos? À medida que a semana passam, Florence oscila entre o amor maternal e medo insosso. Cada sorriso dos bebés é uma carícia, mas também uma ferida.
Et la nao sabe mais se está embalando nova criança, ou se ainda carga os fantasmadas antiga. A casa Pollock, cheia de criança gritando, reencontrou o riso. Mas nao e a mesma coisa. No entanto, cada som parece vir de uma lembrança que ela gia ouviante. Florence percebe isso primeiro e pequeno gesto. O jeito como Gillian segura a coller, assim como Joanna fazia, ou o jeito como Jennifer torce o narizante de Kerna gargalada, tic idêntico ao de Jacqueline. Mera coincidência, dizem. Mas o ar fica mais pesado cada vez que es de tal se reptem. Certa tarde, quando a gemiatina mapna treano, começaram a pedir brinquedo que Florence nunca havia tirado do sotao. Brinquedo quebrado que Joanna e Jacqueline possuíamant do acidente. Chamaram esse objeto pelo nome, nome que ninguém me pronunciava desde o funeral. A boneca da Gio, disse uma de lá. O cavalo da Jackie, sussurrou a outra. Florence ficou paralisada, e sa palavra jamais devriam ter cedo de ce labio. Numa noite de inverno, comme a chuva batendo nas janela, Florence decide testar o óbvio. Ela tira uma quexa empoeirada do sotao. Dentro, brinquedo usado, bloco de madeira e uma boneca como braço quebrado. A gemia, ao verem o conteúdo, reagem não como se fossem uma descoberta, mas como se fossem reencontro. Elas correm, pegam se pertence antigo e os apertam como se tivessem acabado de encontrar companheiro perdido. E Mina, Jennifer sussurra, agarrando a boneca quebrada. Mas como ela poderia saber? Os cines se multiplicam. Durant passeio e familia, o carro toma uma estrada que el nunca tinham visto antes. Os gemio congelam de repente, se rosto se fecham se olos se fixam ponto específico, cruzamento comum, uma rua como qualquer outra. Mas não. El começam a chorar, a tremer. Foi aqui, reptem sem parar. Foi aqui que morremos. Florence sent o sangue gelar, John agarra o volante como se sua maus pudessem quebrar. Ninguém jamais les dissera o local exato do acidente. Ainda me perturbador, os gemio descrevem cômodo de uma casa onde nunca vivram. A antiga casa dos Pollock, vendida após a tragédia para escapar das memórias. El falam de quarto como papel de parede descascando, tapete vermelho manchado perto da sala de estar, uma rachadura no teto acima da cama. Cada detalhe exato. El nunca cruzará esse limiar, mas conhecem cada imperfeição. A casa atual, no entanto, a vezes parece reagir. Ruído abafado ecoam no corredor quando os gemio brincam sozinho. Florence jura que os ouviu conversando bexino como ninguém. Ela se aproxima, abre a porta e os encontra sentado de frente para o outro, como du havela discutando o passado distante. Sua voz imediatamente diminuem. Mas a atmosfera permanece saturada, como se uma presença tivesse acabado de desaparecer. À medida que crescem, a inconsistência se torna mais precisa, mais perturbadora. Quando les mostram uma foto de família tirada antes do nascimento, apontam para Joanna e Jacqueline dizem, somono. Não é uma dúvida, não é uma hesitação. Apenas uma afirmação contundente, de gelar o sangue de quem a ouve. John, o pé, tenta racionalizar. Ele fala sobre herança genética, uma memória sutil transmitida pelo sangue. Mas à noite, quando passa pela fila parada no corredor, olhando para ponto invisível, sente sua certeza vacilar. Pois se olhos a vezes brilham como brilho excessivamente adulto, como se outra existência estivessem observando por trás daquele olhar infantil. Florence, por sua vez, está lentamente mergulhando no medo silencioso. Cada risada das gemia, cada palavra, cada gesto é chamado para despertar. Ela a ama, e claro, mas uma parte de la não consegue evitar o medo. Essa criança não sabe apenas sua filha. Elas carregam algo, mas algo que não deveria retornar. Na pequena cidade de Exam, os vizinhos estão começando a conversar novamente. Dizem que os Pollock moram em uma casa dupla, uma para os vivos, outra para os mortos. E que os gemio andam a cavalo entre a dua. A primavera truxera pouco de calor de volta à rua de Exam. Naquela manhã, Florence passeava como se binoculo, de mãos dada, pela calçada. O CU estava limpo, os pássaros cantavam nas árvores e nada pronunciava o momento que rompria a frágil fachada da vida cotidiana.
menina de 4 anno tagarlavam como calque outra criança da sua idade. Pulavam no parallelpipdo, diversiam se contando pedraeuriam das propria brincadera. Massassim que dobraram a esquina, tudo mudo. Caro comum, estacionado na calçada, estava diante de lá. Preto, brilhando ao sol. Nada de excepcional. Nada, exceto nos olhos das gêmeas. Se rosto congelaram. O riso morreu instantaneamente. Sua maos se apertaram, se dedos se apertaram comme uma força cas dolorosa. Antao, de uma sauvosa, grito irrompe. Nao o choro de uma criança caprichosa, nao medo passagero. Grito cru, viscéral, arrancado da Santrana. Florence sentiu o chao ceder sob ce pé. E aqui que estamos, gritaram elle. Se olhos estava margalado, tomado por panico que nenhuma explicação racional conseguia acalmar. E aqui que morremos. O tempo pareceu se estilaçar. Florence tentou tranquilizá-las, puxá-las de volta, mas a menina permaneceram paralisada, grudada uma a outra, como se sua sobrevivência dependesse daquele abraço. Se corpo tremiam, se labio empalideciam e se olhos fitavam o caro imóvel como se fosse predador pronto para atacar. Os transenpararam. Alguém sussurraram, outro desviaram o olhar. A cena não era mera fantasia. O terror dos gêmeos era genuíno demais, viscéral demais. Perfurava o ar, contaminava o silêncio circundante. Era como a vítima revivando a própria morte. Florence, como coração disparado, percebeu que aquilo não era uma brincadeira. Ela conhecia aquele olhar. Era o olhar de sua filha desaparecida, aquela mistura de terror e certeza que ela vira pela última vez se olhos sem vida após o acidente. Se sangue gelou, como aquela criança poderiam saber? Os gêmeos, abalado pelo soluço, começaram a repetir frases incoerentes, mas arrepiantes, a roda, vinameen nossa direção, não conseguíamos correr. Sua palavra era fragmentada, como se estivessem descrevendo a cena no presente. Cada sílaba soava como uma confissão arrancada de uma memória enterrada. Florence caiu de joelhos para abraçá-los. Sua maos tremiam, sua respiração ofegante. Ela queria acalmá-los, dizer-lhes que não era verdade. Mas sabia que o que acabara de ver não era a imaginação de uma criança. Era uma lembrança. E casa, o desconforto persistia. Os gêmeos permaneceram silencio, amontoado, como se temessem que o carro estivesse seguido até a paredes. À noite, Florence se ouvia sussurrando durante o sono. Sua voz tremula repetiam sem parar, no morremos la fora. No dia seguinte, John tentou argumentar como a esposa. Elle ouvira historia, sorriso, disse-lhe, comme a voz firme, mas o olhar evasivo. No entanto, sabia que nunca haviam falado sobre o acidente na frente de les. O silêncio sempre fora a regret. Antao, como explicar sua palavra, se panico preciso, se reconhecimento imediato daquele lugar? No dia que se seguiram, Florence não usou me passar perto daquela rua. Mas a lembrança daquela cena, daquele grito, daquele do corpo tremulo pressionado contra o outro, nunca a abandonou. Uma verdade brutal se impôs. Sua nova filha carregavam dentro de si algo que nenhum nascimento poderia apagar. Uma bagagem invisível, herdada de uma morte passada. E pela primeira vez desde se retornou ao mundo, Florence sentiu medo. Não por ce filo, mas por medo point de les. Essa não se passaram, mas de tal persistente assombrava os pés. Os corpo das ex-menina, Johanna e Jacqueline, guardavam marca muito específica após o acidente. Johanna tinha uma cicatriz na testa, lembrança de uma queda sofrida enquanto corria pela casa. Jacqueline, por outro lado, tinha uma marca de nascença escura na parte inferior das costas, pequena, mas inesquecível para a mãe, que sempre a considerara a marca única da filha. Elas tinham visto essa marca, tocado nela, reconhecido-a. Pertenciam à criança desaparecida. E, no entanto, reapareceram. Ao despir a nova gêmea, os pés descobriram com horror que essa mesma marca aparentemente haviam se impresso na pele das filhas. Na testa de uma delas, uma cicatriz sutil, exatamente onde Johanna usava a sua. Nas costas da outra, uma marca quase idêntica à de Jacqueline. Não era apenas uma semelhança familiar, mas uma réplica perfeita dos ferimentos e sine distintivo das crianças mortas.
Amae, perturbada, nao uso falar sobre isso a principio. Mas o pé, por suave, observava como los frio, como investigador cujo caso foi subitamente reaberto. A foto antiga, guardada numa quexa no sotao, foram trazida para fora. Os pé a espalaram sobre a mesa, como a maos tremula. Uma imagem, Johanna, rindo, como a cicatriz na testa ainda recente. Outra, Jacqueline, sentada, como a costa ligeiramente descoberta, revelando o estrano sinal do nascimento. Então, olaram para os novo gêmeo, que brincavam a pouco metro de distância. O choque foi total. O alinhamento entre passado e presente parecia preciso de me para ser mera coincidência. Cada fotografia se tornava uma evidência silenciosa, cada detalhe reforçando mistério impossível de refutar. Na época, a discussão sobre reencarnação existiam, mas permaneciam confinada a círculo margine. Os sabiam que, se falassem abertamente sobre essa semelhança, seriam acusado de inventar, ou pior, de alimentar fantasia morbida para preencher sua tristeza. No entanto, a dúvida os atormentava. Seria simplesmente uma estrana transmissa ou genética, uma coincidência impressionante ou algo mais? Como explicar que uma cicatriz acidental pudesse ter sido reproduzida outra geração, como uma cópia exata? Como justificar que uma marca de nascença aleatória tivesse escolhido o mesmo local, o mesmo formato? A gêmea, por suave, não tinham consciência de toda essa tensão. Viviam, brincavam, riam. Mas cada vez que os olavam para elas, não eram apenas a fila que viam. Eram fantasma também. Como sua nova carne ainda cargasse os vestígios de vida passada. A marca se tornava testemunha silenciosa, gravada na pele como uma escrita que ninguém havia encomendado. O que tornou a história ainda mais perturbadora foi a precisão das memórias verbais que acompanhavam essa evidência física. Pois a criança, à medida que cresciam, continuaram a falar sobre eventos que nunca haviam testemunhado. Essa é a minha cicatriz o que enquanto brincava, dizia uma das gêmeas vezes, tocando a testa, como se a lembrança fosse real de lá. A mãe permaneceu paralisada, incapaz de responder, pois essa lembrança não era da filha atual, mas de Johanna. Aconteceu também que, durante o banho, a outra gêmea acariciava automaticamente a parte inferior das costas, onde estava a mancha. Ela então murmurava frase estranha, já estava lá onde. Palavra simple, mas que adquiriram uma profundidade assustadora para os pés. Como uma criança de 4 anos podia falar com tanta consciência de sinal que não deveria significar nada para ela? Os amigos próximos da família, informado, oscilavam entre o ceticismo e o medo. Alguém insistiam, são se olos, como pé enlutado, que querem ver cine. Outro, mais sensível, permaneciam silencio, perturbado pela evidência. Porque, mesmo para uma mente racional, a correlação dos fatos tornava-se difícil de descartar de imediato. A marca de nascença, a cicatriz, a memória. Tudo formava quebra-cabeça macabro, como cada peça se encaixando perfeitamente. E no silêncio das noites, os pés se perguntavam, como seriam real ce filho? Menina recém-nascida, como todos os bebês que nascem no mundo? Ou herdera física de destino interrompido cedo demais, cargando na pele na memória fragmento de uma vida passada? O velo padre de exame, como sua voz rouca e o rosto marcado pela idade, concordou abrir os arquivos empoeirado da paróquia. Uma pequena sala com paredes forrada de prateleira, ele retirou livro rasao encadernado curou marrom. A página, amarrada pelo tempo, cas se desfaziam sob seu dedo. Silenciosamente, ele a colocou sobre a mesa, e o cheiro de cera e pergamino preencheu o ar. O que ele mostrou à família Pollock gelou seu sangue, história que pareciam pertencer a outra época, mas que ressoavam estranhamente como que estavam vivenciando. O primeiro relato data de 1892. Uma mãe contou que ce filho de 3 anos começou a falar sobre sua casa no fim da aldeia. Uma casa onde nunca havia pisado, mas onde morava primo que havia falecido alguém mais recente. O menino conseguia descrever os cômodos, os móveis e até mesmo o padrão gravado na quexa de joia de uma tia falecida. A criança afirmava ser aquele primo que havia retornado para terminar o que não havia sido terminado. A história foi escrita, depois esquecida,
archivada como mero testemunho de aldeo supersticioso. Outro documento, ainda mais antigo, relatava fenomeno perturbador, uma menina nascida em 1847 tinha uma grande mancha escura na nuca, exatamente onde ce tio havia se ferido fatalmente em acidente de caça. Segundo parente, essa criança demonstrava medo apavorante de arma de fogo, embora nunca tivesse visto uma de perto. Os registro mencionavam sua crise de choro quando a caça era mencionada, como se uma lembrança estranha tivesse ressurgido. À medida que a página viravam, a semelhança tornava-se cada vez mais inconfundível. Cada história falava dessa marca do passado inscrita na carne dos recém-nascidos, como se a cicatriz da morte tivesse sido transmitida através do tempo. A palavra escolhida pelo sacerdote de antigamente variava, reencarnação, retorno da alma, herança espectral. Alguém tentava uma interpretação religiosa, vendo-a como teste divino, uma lição enviada por Deus para testar a fé das famílias. Outro permanecia silêncio, registrando os fatos sem comentário, como se soubessem que nenhuma explicação seria satisfatória. O padre que mostrou esse disco aos Pollock, ele próprio hesitante, murmurou que crescerá ouvindo vela contarem história semelhante. Criança que, enquanto brincavam, apontavam para túmulo e diziam, e aqui que durmo à noite. Menino que conheciam canção antiga sem que nenhum adulto sua vida jamais os tivesse ensinado. Menina que se lembravam de casamento ou drama familiar que acontecerá muito antes de elas nascerem. Neste canto nebuloso e supersticioso da Inglaterra, essa história era transmitida voz bexa, muitas vezes relegada à categoria de fábula camponesa. Mas, no caso dos gêmeos Pollock, o eco tornou-se ensurdecedor. Não se tratava de evento isolado, mas sim de uma repetição, padrão que se estendia ao longo do tempo como fio invisível. A mãe de Florence agarrou os registros que le permitiram consultar. Treme ao ler aquele testemunho centenário. Sua mente oscilava entre o terror e o fascínio. Estaria ela testemunhando mistério sagrado? Ou presa por uma maldição ancestral? Cada palavra parecia confirmar que sua filha não era simplesmente criança comum, mas herdera de fenômeno enterrado na memória cultiva de sua região. E quando a noite caiu sobre a igreja, a vela bruxuleante lançava sombra inconstante sobre os rostos. O padre fechou lentamente os registros, como se estivesse selando segredo que jamais deveria ter reaberto. Mas os Pollock sabiam agora que sua história não era única. Fazia parte de uma linhagem sombria, uma série de almas que retornavam para assombrar a vida dos vivos. Cada gesto das gêmeas parecia ressoar como eco impossível. Florence e John observavam, cada vez mais cativado e preocupado, o comportamento das filhas. A irmã menova inclinou-se para a frente, como quexo apoiado nas mãos, exatamente como Jacqueline fizera quando desenhava na sala de estar. A irmã me vela, como maxilar cerrado, olhava fixamente para os objetos antes de pegá-los, como a mesma concentração teimosa de Johanna. Os pés nunca les haviam ensinado essa postura, nunca tinham visto essa cena serem deliberadamente reencenada. E, no entanto, ali elas se repetiam, como refrão assombroso de uma canção esquecida. A própria brincadeira parecia se repetir. A banca estava disposta uma ordem precisa, os blocos empilados torres que sempre desabavam da mesma maneira. Florence notou os detalhes, a maneira como uma das gêmeas inclinava a cabeça para posicionar melhor bloco, a outra sempre removendo o último bloco como uma delicadeza quase ritualística. Cada ação se tornava reflexo, uma reprodução perturbadora do que Johanna e Jacqueline haviam feito no passado. Os pés se pegaram prendendo a respiração, temendo que simple lapso de atenção quebrasse a simetria perfeita. A frase que proferiam era ainda mais perturbadora. Palavra e frase que ninguém les ensinara voltavam naturalmente. Não toque nisso, é frágil, disse a irmã Mevela, exatamente como Johanna sussurrara certa vez. A irmã menova acrescentou comentário sutil, avisou que so Jacqueline poderia ter proferido. John e Florence trocaram olhar, incapaz de determinar se aquilo era jogo de memória inconsciente ou algo muito mais sombrio, mais irracional. Até o solar dos gêmeos pareciam carregar memória impossível. Ao entrarem cômodo, era como se já conhecessem o espaço.
evitavam certo objeto, rosavam cuidadosamente no move ou se posicionavam exatamente onde se antecessor aviam sido fotografado anuante. Cada movimento seguia uma lógica invisível, uma coreografia desconhecida dos vivo, mas gravada no ar, na memória da casa. A intensidade desse laço tornou-se opressiva quando os vizinhos começaram a notar a semelhança. Durante uma visita, de les observou a maneira como a gêmea se levantavam simultaneamente para cumprimentar convidado. Ele comentou, elas se movem como Johanna e Jacqueline, lembra. Florence e John trocaram silencio pesado. O reconhecimento no olhos da vizinha par se confirmar o que elas não usavam dizer voz alta. Não era apenas uma semelhança, era uma continuidade. A mesa, o fenômeno também era evidente. A gêmea sempre escolhíamos mesmo prato, arrumávamos taler da mesma maneira e mastigavam com a mesma precisão que sua irmã falsida. Cada detalhe material parecia conectado a passado distante, uma memória invisível que guiava sua ação sem que elas percebessem. Florence se viu observando cada momento, temendo que o menor gesto inesperado rompesse essa harmonia perturbadora. Jogo de tabuleiro, música, cantiga de roda, tudo voltou à memória. Até a cadência da respiração e a inflexo da voz imitavam a de Johanna e Jacqueline. Os pés registravam mentalmente cada semelhança, cada repetição, incapaz de se livrar dessa sensação onipresente de déjà vu. Cada dia dedicado à observação das gêmeas se tornava exercício de equilibrio psicológico. A alegria materna e paterna se misturava a medo opaco, quase morbido. E como o passar dos meses, essa sensação de parente desaparece. Os Pollock compreenderam que a morte fora apenas uma pausa, que os gestos, a palavra, os hábitos jamais se perderão, mas simplesmente ficarão suspensos. Os gêmeos, sua inocência, sopraram esse fragmento de vida de volta ao presente, como sua história se recusasse a terminar. Apesar do quebra-cabeça se enquexaram como uma precisão que ultrapassava qualquer raciocínio racional. Toda a noite, enquanto a menina adormecia, Florence passava longo tempo observando-a. A pequena e frágil figura na penumbra do quarto parecia flutuar entre duas mãos. Os pés se perguntavam se los invisíveis iam além da simple continuidade biológica. Seriam uma reminiscência da alma, fenômeno ainda desconhecido pela ciência, ou simplesmente a repetição de padrão impossível de explicar. Nessa atmosfera carregada de mistério, a própria casa parecia respirar como ele. A paredes ecoavam gesto do passado e do presente, como se o próprio tempo não fosse linear. Cada objeto, cada brinquedo, cada palavra proferida tornava-se sinal de retorno inevitável. Vida e morte se misturavam, e os gêmeos se tornaram a prova viva de que alguma conexão nunca se rompem. Numa noite de inverno, se pés s'encontrou cochichando, cada descrevendo como de tal macabro o quexao que haviam sido colocado. Mas ninguém nunca havia falado como el sobre o enterro. Os pés começaram a se perguntar se está o realme criando do filo, ou os fantasmas daquele que perderam. A linha entre passado e presente se confunde, e a voz dos gêmeos ecoam como lembrete de que a morte não tem fim. Na adolescência, os gêmeos gradualmente perderão sua estranha memória, mas não toda. Em 1980, de les confidencio a amigo, ainda estou esperando o dia que morremos novamente, junto. E se a morte fosse apenas ciclo? E se alguma alma se recusassem a abandonar os corpos que amavam? Os gêmeos escoceses não são apenas uma lenda. Eles são lembrete de uma verdade que a ciência se recusa a reconhecer, a vezes, os mortos encontram caminho de volta.